Olá, daremos continuidade à aula de tipos de comunicação. Teremos aqui a classificação 2, comunicação sensorial, que é aquela dividida em 5 categorias. Bom, a comunicação sensorial se dá por meio se dá pelo uso dos 5 sentidos, que é a visão, a audição, paladar, tato e olfato. Ela pode ser utilizada de forma atrativa para clientes nos pontos de venda, como lojas, com ambientes agradáveis visualmente, com aquela musiquinha de fundo, incenso, entre outros. Pode-se dizer que a comunicação sensorial é uma forma de atrair o público-alvo de uma forma agradável. Assim, possivelmente você já tenha entrado em uma loja, tenha sentido aquele cheiro agradável do perfume, queira experimentar o perfume, até mesmo tenha comprado esse perfume. Isso acontece também nos supermercados, quando nós entramos sentindo um cheirinho agradável, que é aquela pizza que acaba de ser assada, então o cliente vai, experimenta e, em alguns casos, até resolve comprar aquele produto. Então, assim, essa intenção da comunicação sensorial, nesses casos que eu acabei de falar, tem a intenção ou propósito de passar uma mensagem, de vender um produto. Mas o grande segredo aqui é despertar a atenção do cliente usando este meio de comunicação. Então, na comunicação visual, nós temos a sinalização de trânsito, rodoviária, ferroviária, marítima, aeroviária, escrita, gestos, desenho, propaganda, fotografia, pintura e escultura. Na comunicação sonora ou auditiva é a fala, a música, cornetas, apitos, sinos, buzinas, alarmes, aplausos, gritos, até mesmo vaias. A comunicação tátil é escrita em braille, aperto de mão, abraços e beijos. E a olfativa, os exemplos aqui expostos, odores, que seriam os perfumes, na função de mensagens, e é a mais usada pelos animais. E tem a comunicação gustativa, que seria aqueles sabores como mensagens, oferecer à namorada bombons de chocolate predileto, entre outros, né? São apenas alguns exemplos desses tipos de comunicação sensorial. Classificação 3, que é a comunicação social ou grupal. A classificação aqui seria intrapessoal, interpessoal, interpessoal e intragrupal. Bom, comunicação intrapessoal seria aquela voltada para uma única pessoa e está relacionada às ideias e desejos de cada um. É também chamada como a voz do interior, né? Nesse tipo de comunicação, nós debatemos nossas dúvidas e dilemas e nos confrontamos com escolhas e decisões que precisamos tomar. Antecede a nossa ação do que falar, como se expressar, como processar mentalmente a informação que irá influenciar a interação também com outras pessoas. Nessa foto que vocês estão vendo, trata-se do diário da Anne Frank. Alguém já ouviu falar em Anne Frank? É muito provável. Bom, é um diário de uma menina de 13 anos que ela escreveu durante a Segunda Guerra Mundial. Anne Frank estava escondida com sua família e outros judeus em Amsterdã durante a ocupação nazista. Então, após a ocupação, a família dela, inclusive, foi descoberta, todos eles foram levados para campos de concentração e ela, inclusive, morreu durante esse período. O diário depois foi publicado pelo pai e hoje é um dos livros mais traduzidos em todo o mundo. Se você tiver alguma curiosidade de conhecer um pouco mais de história, pode fazer uma busca na internet utilizando essas palavras-chave. Diário de Anne Frank. Comunicação interpessoal é quando quando a pessoa se comunica com outra, seria conversa entre duas pessoas ou dois colegas. Nesta imagem tem até esses dois bebês que supostamente estão tendo algum tipo de conversa, é uma piada que eu coloquei aqui, mas ela não significa apenas troca de vocabulários com outra pessoa. A comunicação interpessoal vai muito mais além, pois a partir do momento que nós estabelecemos troca de informação, temos a oportunidade de conhecer até mesmo fatos culturais que jamais talvez chegamos a conhecer ou a vivenciar, não é mesmo?
Aprendizagem, ela é um outro fator relacionado a isso, porque o fluxo de riqueza de informação torna-se mais relevante. Tem a ver também com rede de relacionamentos, porque a prática de comunicação interpessoal é um dos caminhos para ampliar essa rede, né, de comunicação ou de relacionamentos. Até mesmo forma de resolver conflitos. Esse tipo de comunicação torna-se uma aliada fundamental na resolução de conflitos organizacionais. Por quê? É possível resolver situações de conflitos quando nós trocamos ideias de trabalho com outros colegas. Pensa que você tem um problema que não esteja conseguindo solucionar, então pelo simples fato de expor esse problema com algum colega de trabalho, né, trocar essa informação, talvez esse problema já consiga ser resolvido. E o autoconhecimento também serve como um termômetro para que o profissional saiba como lidar com certos problemas ou também pode ser utilizado para entender como que as outras pessoas no seu ambiente o percebem. Comunicação intragrupal. Quando as mensagens circulam dentro de um grupo. Por exemplo, quando os alunos estão escolhendo o representante de turma. Então, tem uma série de informações que precisam circular ali e esse tipo de informação se enquadra dentro dessa categoria. Comunicação intergrupal seria aquelas turmas de alunos que estão se comunicando, bancadas de partidos políticos, ou mesmo nações, os países quando se unem para emitir uma certa comunicação ou para transformar ou realizar algum tipo de ação. São mensagens que circulam entre grupos. Tipologia 4, que seria a classificação 4, é a comunicação direta e indireta. A comunicação humana, ela pode representar essas duas características, né? A direta seria quando o emissor e receptor estão um diante o outro, né? Quando o emissor está conversando, tem a oportunidade de interagir, e indireta, quando o emissor está distante do receptor. Então, ele vai utilizar, nesse caso, um canal para realizar, um meio para conseguir realizar essa comunicação. Seria um meio até considerado como artificial, que seria o quê? Uma carta, ou telefone, e-mail, celular. Né? Eu preciso conversar com alguém que está distante, né? Comunicação indireta, então eu faço a ligação e realizo essa comunicação. Também considerado como canais seriam outros meios, o rádio, a televisão. Classificação 5, comunicação particular ou fechada, que seria comunicação pública ou aberta. A comunicação humana pode ser dividida em particular ou fechada. Particular é aquela comunicação entre namorados ou com um amigo, que é uma comunicação, né, ali fechada. E a comunicação pública ou aberta seria aquela exposta para uma série de pessoas. Como exemplo, eu coloquei aqui o comício numa praça pública ou mesmo a televisão, que nós vamos ali para ouvir toda a informação que alguém esteja difundindo, aquela informação que a pessoa queira transmitir. Classificação 6, comunicação unidirecional e bidirecional. Para que haja comunicação, é evidente que não é preciso que o receptor responda ao emissor, ou seja, que exista a troca de mensagens, né? Eu posso ter essa comunicação unidirecional, que significa aquela comunicação de mão única, ou seja, eu envio uma carta, mas não necessariamente essa carta tem que ser respondida, né? Um exemplo que eu dei aqui seria também o general falando à tropa. Que exemplos de comunicação unidirecional, você pode mandar uma carta, um e-mail e não obter resposta. E nem, às vezes a pessoa nem está realmente interessada em receber essa resposta. Seria um comunicado, né, transmitido. Já a comunicação bidirecional, essa sim é aquela comunicação de mão dupla, em que a participação do emissor e do receptor é mais ou menos equivalente. Seria uma conversa, uma reunião, um debate em que as pessoas estão comunicando, informando e ao mesmo tempo recebendo o feedback. Aquela resposta é automática. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula de comunicação e linguagem. Espero que você tenha aprendido e até a próxima!